Muito boa noite. Hoje é 14 de agosto de 2019, não é? Então, eu tenho dois temas aqui que a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Mas eu tô pensando aqui, tem um que é assim, que vai botar um pouco de fogo na lenha aí, e um mais tranquilo, que tem algumas informações mais corretas. Tem um tema do Evangelho que está contido no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 11, item 20, que é a felicidade não é deste mundo, do François-Nicolas Madeleine. Então ele faz uma série de informações, traz uma série de informações que são muito interessantes, e nós temos vivido aqui no nosso Brasil uma espécie de polarização política, não é? Nós temos aí os nossos irmãos socialistas, comunistas e mais istas, e temos os conservadores, os direitistas e outros mais. E eu tenho percebido que nós, muitas vezes, acabamos entrando num processo de ilusão cognitiva. O que é ilusão cognitiva? Alguém vem, fala para você coisas lindas e maravilhosas de como o mundo pode ser, e a gente se ilude com isso, e a gente entra nisso, né? E a gente entra numa espécie de estelionato cognitivo. Eu tive pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que existe uma certa correlação sobre o surgimento do socialismo, do comunismo, com a doutrina espírita. Eu cheguei a essa conclusão porque eu descobri que o Marx é de 1818, de 1818. E depois a gente percebeu que tem aí o Trotsky, tem o Lenin, tem o Stalin, não é? Todos russos, e que implementaram lá uma espécie de golpe que eles nomearam como revolução, e trouxeram lá para a Rússia esse entendimento socialista, comunista. E eu percebi que tinha uma correlação com Kardec, porque Kardec foi meio contemporâneo disso, e a França faz parte desse conjunto. E eu fiquei pensando um pouquinho a esse respeito, porque a gente não liga muito as coisas, uma coisa com a outra, né? A gente fica assim meio perdido. E a gente foi percebendo que, em verdade, existia ali uma ideia, que é uma ideia assim fantástica, não é? De atender as classes mais necessitadas, de auxiliá-las, de trazer a elas condições mais expressivas, recursos mais expressivos. Mas ao longo do tempo a gente tem percebido que existe uma espécie de distorção desse assunto, e não só do assunto, mas existe uma espécie de impossibilidade dessa ideia almejada. E aí, lendo esse texto aqui do François-Nicolas Madeleine, vocês vão ler junto comigo, eu cheguei a tive algumas ideias a esse respeito, porque nós conhecemos um senhor chamado Marcel Sotomayor, que era um ateu, Marcel Sotomayor. Aí ele conheceu o Chico e se lascou todinho. Jornalista, não é? Porque ele quis ser ateu conhecendo o Chico, que é uma coisa absolutamente impossível, tá certo? Se quiser ser ateu, seja longe do Chico ou longe da doutrina espírita, porque não dá para coadunar as duas coisas, não é? Bom, ele ficou entusiasmadíssimo com a mediunidade do Chico e achou que podia encontrar um médium semelhante. E aí lhe foi indicado um médium em Brasília. E ele foi até esse médium em Brasília, se eu não me engano, no ano de 2002. Chegando lá, qual não foi a surpresa, quando começa a se manifestar alguns espíritos, e aí dentre eles surge não mais, não menos do que uma senhora que se intitulou ser a mãe de um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Caraca. Tem uma risadinha amarela. Desse centro em Brasília. Tem uma risadinha amarela porque o nosso irmão tinha acabado de ser eleito. Deu uma risadinha amarela e falou, imagina, mãe do Lula.
Ninguém tinha notícia da mãe do Lula, ninguém tinha, ninguém sabia como que era, o que ela fazia, nada disso. E aí então ela começa uma dissertação, a princípio eles tinham a sensação que era uma dissertação tanto quanto pueril, até que ela toca num ponto muito curioso. Vocês ficaram curiosos, né, com essa... Estou percebendo que vocês estão curiosos. Estão curiosos. Tenha certeza. Eu falei que esse troço vai pegar fogo aqui. Acho que eu nem vou poder publicar isso. Não mas... é fogo, mas vai pegar fogo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que esta senhora disse o seguinte, que o Lula desde criança subia nas árvores e sempre apregoava de que as pessoas não podiam passar fome, que todo mundo tinha que ter alguma coisa para comer, e que ele, se um dia fosse presidente do Brasil, ele ia alimentar todos os brasileiros, ele ia fazer todo esse trabalho, que não é possível, e que todo mundo ia ter dinheiro, que ele ia dar dinheiro para a população. Muito bem. Isso quando criança. Em 2002, ela está falando isso. E aí ela continua dizendo uma coisa assim, chamada assim, Palácio do Planalto, embaixo, Palácio das Ilusões. E ela faz uma recomendação para o filho. Está registrado num livro, não é o besta do Sérgio que está falando. O nome do livro se chama Por Trás do Véu de Ísis. Certo? Que a Lúcia deve ter aqui um montão. Não tem um montão, mas um. Então, tem lá uma mensagem, se eu não me engano, na página 73, da mãe do Chico, do Lula. Muito bem. E ela continua dizendo, o que ela diz lá? Ela diz assim, o Lula precisa renunciar ao poder imediatamente. Porque a ideia que ele tem de governo é absolutamente ilusória. Se ele não fizer isso, nós não sabemos qual vai ser o destino dele. A mãe dele falando isso. E a mãe dele dizendo mais uma coisa. Dizendo que, na verdade, a coisa mais importante não era a questão financeira da população brasileira. Mas a coisa mais importante era a questão moral da população brasileira. Tudo bem? Fizemos um ponto aí? Renuncia, sai do governo imediatamente, porque não se sabe qual vai ser o seu futuro se você insistir com isso. Muito bem. Bom, aí eu vim com esse texto aqui, a felicidade não é deste mundo, e eu comecei a achar uns pontos de convergência nesse texto, porque a gente lê o Evangelho e fala, já li essa droga aí, não é nada, não tem nada aí. A gente pensa assim, não é? Não tem nada, os espíritos perdem tempo com a gente, toda hora falando a mesma coisa. Para que fazer isso? Para toda hora. Só tem uma outra mensagem que chama a nossa atenção. Mas é difícil a gente encontrar associações com outras coisas. Mas eu tenho a sensação de que alguém me ajudou a encontrar esses pontos de ligação. E ele começa dizendo assim, a felicidade não é deste mundo. O cardeal de Morlot, em Paris, François Nicolas Madeleine. Olha outra coisa curiosa, não é? Porque a gente conhece a doutrina, mas a gente conhece assim, dá a impressão que a doutrina caiu aqui, cada um escreveu o que quis e daí a doutrina. As 400 obras do Chico não tem ligação uma com a outra, cada um vai para um caminho. Os livros do Kardec também, tá tudo certo. O Kardec lá é contemporâneo de uma coisa terrível que contaminou o mundo até hoje, está contaminando, não é? E tá tudo certo, a gente acha que os espíritos não estão preocupados com isso, que os espíritos não têm um método de trabalho, não têm planejamento, não estudam as questões associadas ao futuro do nosso país, do nosso planeta. E que eles lançaram a doutrina assim, jogaram os cinco livros, falaram um pouquinho da espiritualidade, como é que funciona. E a gente ficou assim, pensando assim, não, a doutrina espírita é isso, é o livro do Chico, é a doutrina, é o livro do Kardec, é isso. Vamos renovar-se moralmente, nós não temos associação com nada disso. Mas aí começam a surgir algumas coisas que vão abrindo portas mentais na gente. Mas espera um pouquinho.
Só que tem ligação com outras coisas. Todos os livros são conectados. A gente já percebeu. Então, mas essa conclusão é difícil a gente chegar, porque existe um quebra-cabeça na codificação e um quebra-cabeça nos livros psicografados pelo Chico. Por que tem esse quebra-cabeça? Eles não podiam tratar dos assuntos de forma incisiva. Veja, isso é um método de trabalho. Assim como Jesus teve que falar por parábola, porque senão o que ia acontecer? Suprimir a ideia da reencarnação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Fizeram um monte de coisa, alteraram, colocaram vírgula, colocaram ponto, escreveram um monte de coisa. Tanto é que você pega a Bíblia aí que eles falam do tal do Espírito Santo, ou falam de coisas assim que obviamente não são, não podiam estar ali porque são linguagem absolutamente moderna, mas enfim, né? Falam que o Espiritismo é a obra do demônio, por exemplo, mas quem é que vai entender que o Espiritismo estava lá há 2000 anos atrás? Ninguém, pelo amor de Deus, né? Então, mas enfim. Voltamos aqui. Vou procurar me controlar. Deu até calor agora. Vou procurar me controlar. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, e nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição social. Diante disso, olha aí agora, 1863. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça. Dá para entender isso? Alguma coisa? Não? É inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Olha só. E aí a gente faz um ponto, né? O que era o socialismo? O que era? Sempre vai haver pobre, sempre vai ter necessidade. O problema da encarnação não é a pobreza, meu Deus do céu. Obviamente que não. Não é? Nós não vamos conseguir resolver isso. Não vamos. Na última semana eu estive na penitenciária e falei assim, olha, eu vou dar 10 mil reais para cada uma de vocês aqui. Daqui a um ano eu vou voltar aqui, vamos ver quem é que tem os mesmos 10 mil, ou tem mais ou tem menos. O que vai acontecer? Cada uma vai usar da forma que pode, que sabe, que entende, que quer. Uns vão ter 20, 30, os outros não vão ter mais nada. Não é isso que vai acontecer? É óbvio que cada um está no entendimento, está numa diretriz, está num caminho, está num pensamento. Então, é o que nós temos observado, é isso. A ideia parece ser linda, maravilhosa, que todo mundo tenha tudo a mesma coisa. Mas isso é uma utopia. Você sabe que os espíritas caem nisso facilmente, com essa ideia? Não, estão fazendo um trabalho social. Eles pegaram nomes bonitos. É lindo. Pega um negócio chamado progressista. É lindo falar um nome, um termo lindo, né? Progressista. Dá a impressão de progresso, né? Nós estamos lá no século XVIII ainda. Nem os mais interessados e os mais inteligentes da ideia socialista comunista não conhecem a principal obra do Marx. Não conhecem. Mas você sabe que nós acabamos de estudar o Livro dos Espíritos, tem um parágrafo disso que falando do socialismo que é algo que não dá certo. Está no Livro dos Espíritos. Então eu preciso dessa informação, porque eu vou juntar com essa daqui. E logo eu vou para o manicômio. E a gente vai junto. Está escrito no Livro dos Espíritos. Mas então vocês vejam como... porque vejam, por que a doutrina teve que chegar nessa hora? Porque vejam, se não chegasse, não tivesse alguma coisa que rebatesse a ideia, o que ia acontecer, meu Deus do céu? Se hoje nós temos uma dificuldade das pessoas entenderem, é bonito, é lindo e tal, mas olha, vamos pensar uma coisa.
Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não estamos aqui só para gozar as coisas da terra. Cada um está no nível de evolução. Meu Deus do céu, será que não dá para entender isso? Bom, mas vamos seguir em frente, tá bom? Vamos seguir em frente. Nesse mundo, bom, cada um tem a sua parte de trabalho e tem a sua parte de miséria. Você pega o milionário, ele tem um problema gravíssimo, às vezes difícil de ser resolvido. Que ele até gostaria que resolvesse, se ele pudesse comprar com dinheiro a solução. Não é? Às vezes uma questão de saúde, uma questão emocional, uma questão qualquer, uma melancolia qualquer, sei lá, alguma coisa. Então, o que ele fala aqui? Cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria. Todos aqui na Terra. Então, a Terra é um planeta onde os espíritos que estão aqui são espíritos, segundo o companheiro espiritual Emmanuel, denominados espíritos delinquentes. Nós somos espíritos difíceis, rebeldes, não é? Tanto é que lá na Rússia nós não fizemos questão nenhuma de matar 20 milhões de pessoas. Não questão nenhuma. Nós vamos corrigir o mundo inteiro, vamos dominar o mundo. Na África, então, é um absurdo, né? Que já mataram de gente na África. Mas a gente não sabe onde a gente passou. É. Olha bem pra nossa cara. Deixa eu respirar fundo. Santo nosso povo. Não precisa. Bom, ele diz assim: é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. É fácil, não é? Porque assim, tem um louco visionário achando que vai deixar todo mundo igual. Aí ele fala assim: bom, agora que nós dominamos, vamos fazer o seguinte: tudo que é contra nós temos que eliminar. Olha só que coisa. Começar da religião. Não é? Começar da própria religião. É contra nós, a religião é contra nós. Acabar com tudo esses bandidos, desses padres, dessas raças lascadas de religioso. Acabar com todo mundo. O quê? Professor, matar todo mundo. Olha as ideias que eles tiveram lá. Só não mataram todos os professores da época do Trotsky. Sabe por quê? Porque um dos 4 filhos dele, o que ele fez? Pai, eu professor, vou sair de casa, vou acabar com você. Ele tinha uma dificuldade, que ele não dava atenção para os filhos. Aí chegou lá e falou: olha, é o seguinte, companheiros, não era companheiros, era camaradas. É outro nome. Sinônimo. Sinônimo. Foi coincidência. Vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo para fora, senão o povo vai ficar contra a gente. Olha a ideia que ele deu lá. Ele dava uma ideia, todo mundo levantava a mão, porque se não levantasse a mão, o bicho era feio. Levantaram a mão. Expulsaram todos os professores universitários do país. Mandaram todo mundo embora. Aí entrou-se a miséria e falou assim: e agora, todo mundo passando fome, o que a gente faz? Bom, os americanos estão jogando comida fora, botando leite no ralo. Vamos pedir para eles um pouco de comida. Não, vamos dobrar para os americanos? Que é isso? Imaginem só. Bom, então, revolução, guerra, tomada de poder, mais crimes. Aboliram a pena de morte quando eles estavam tentando entrar no poder. Quando entrar no poder, nós temos que implantar a pena de morte, porque as pessoas têm que se assustar. Nós temos que dar uma moral, né, para o governo, tem que ter pena de morte. Implementar a pena de morte. Olha só. Quem fazia o julgamento? 3 ou 4 generais. Dentre eles, um deles, o Trotsky, o próprio Trotsky mesmo fazia. Então, aí você fica pensando: meu Deus, mas isso aqui precisou chegar? Precisou chegar. Não amadureceu na época, mas criou sementes para o futuro. Porque hoje mesmo, com todo respeito, irmãos nossos que ainda têm essa ideia, que têm essa ilusão, não é? Que entraram nesse golpe cognitivo, ainda eles. A gente hoje, com a doutrina espírita, a gente já vê uma coisa dessa e fala: nós precisamos entender que não é para todos, não é? Agora vem uma curiosidade interessante. O camarada Trotsky precisou se exilar no México. Só que lá ele começou a ter umas alucinações. Você também
20 milhões de pessoas, pelo amor de Deus, né? Puxa vida. Ele foi contemporâneo do Freud, olha que interessante. Foi contemporâneo do Freud. O Freud olhou para ele e falou assim: você é uma pessoa assustadora. Mas por quê? Eu estou olhando pela pupila dos seus olhos. Ele ficou louco da vida, né, com o Freud. Mas o Freud não morreu nas mãos dele, não. Bom, só o Freud deu um diagnóstico preciso dele, que ele era realmente uma pessoa terrível, não é? Ele não aparece muito na história porque ele era judeu. E os russos queriam acabar com os judeus. Mas ele era judeu. Também? Era judeu. Ele era judeu. Aí vem uma alucinação com o pai dele. Olha só. Aí o pai fala, sabe o que para ele? Olha só, que coisa interessante. O que você está fazendo? Você acha que está certo você fazer isso? A gente tinha a nossa fazenda, nós trabalhávamos, produzia a nossa comida, tínhamos uma vida relativamente boa, feliz. O que você está fazendo? Você acha que o povo precisa de dinheiro, precisa de você tomar conta deles? Desse jeito que você está querendo, que acha que tem que tomar conta? Ou você tem que cuidar da moral deles? Olha aí. Ele falou a mesma coisa que a mãe do senhor que está lá, que nasceu no Nordeste e está vivendo no Sul. Falou. A mesma coisa. Eu falei, meu Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmo. Falou a mesma coisa para ele. Teve essa alucinação. E outra, depois de morto. O pai falou depois de morto para ele. Isso. Bom, ele sonhou, né, alucinou-se com o Freud, com algumas pessoas que ele traiu, que eram do próprio partido dele, com alguns generais, com alguns Césares, que ele mandou matar todas as famílias de Césares. Então, vejam, né, que coisa. Mas, enfim, vamos se acalmar. Desencarnou, sabe do que aconteceu? O desencarne dele? Foi assassinado. Não, sim, aqui mais, e do lado de lá, porque dizem que Hitler está isolado num lugar específico na Lua, né? Ele está isolado em algum lugar específico? O Trotsky? É. Olha, eu estou falando o nome dele aqui, mas eu nem devia estar falando o nome dele aqui, né? Devia estar falando assim, com parábolas, né? Mas, pela ideia do biógrafo dele, não é? Ele chegou do outro lado do mundo, lá do outro lado, mancando, velhinho, mancando, e num deserto de gelo, e acabou aí. Não tem uma informação espiritual precisa a respeito dele. Mas a informação espiritual precisa sobre ele, nós na doutrina podemos imaginar, né? O grau de atropelo que esse moço entrou, esse desequilíbrio que ele entrou. Tanto é que o nome Trotsky nem é dele, né? Ele adotou esse nome de um policial do qual ele foi preso, que falou para ele que a União Soviética ia ser assim, 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 assado, que eles não podiam fazer isso, que essas revoluções, essas coisas não queriam, iam estragar a vida do povo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou que não, que ele ia corrigir, que ele ia fazer o que ia acontecer, e ele adotou o pseudônimo do homem, Trotsky. O nome dele não é Trotsky. Ele adotou o pseudônimo do homem, né? Bom, vamos seguir mais um pouco? Vamos seguir mais um pouco. Temos tempo, né, Lúcia? Temos. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência ele é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se. Quem é que tem... Bom, eu tenho a impressão, né, agora que os nossos irmãos estão se associando com as religiões, agora, né? Só porque o paraquedista lá tem apoio de protestante, de católico, agora eles também têm que entrar lá rapidamente para buscar mudar o cenário, não é? Mas a ideia que a gente sabe, inicial, é essa, não tem mais nada, vamos fazer o quê? Vamos aproveitar a vida que nós temos, tá certo? É isso que eles imaginam, né? Então aproveitar a própria vida, a própria encarnação, quer dizer, não tem mais nada. É uma espécie de materialismo, horroroso materialismo, não é? Porque, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa a mais, não é possível, não é? Bom, mas enfim. É uma ilusão e enganam também aqueles que lhes ouvem. Olha, meu Deus do céu, olha só.
Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode-se afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Nós sabemos que nós temos momentos felizes, mas não dá para ser 100% feliz. Essa coisa que o pessoal fala assim, não, você tem que ir atrás da sua felicidade. A felicidade a qualquer preço. Não é isso que a gente ouve aí nas mídias, normalmente? A felicidade, nas novelas, né? As pessoas não estão atrás da felicidade a qualquer preço? Então ou não estão? E aí? Ele está falando aqui claramente que é uma utopia. Uma utopia. Não seja um problema de saúde, seja um problema, sei lá, financeiro, que a pessoa às vezes precisa daquela prova, seja questões que traz da reencarnação, limitações físicas, mentais, seja desencontros emocionais, não dá para ser totalmente... E ainda que a gente tivesse tudo bonitinho, redondinho, certinho, a gente vai sair na rua, vai ver uma pessoa dormindo na rua com um frio desse, dá para ser feliz? Vamos fechar a janela e não vamos nem ver. É isso que nós vamos fazer? Ter a felicidade do egoísta? Não é? O menino pedindo um negócio no farol, eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Então, se não incomodar as nossas fibras do coração, tem alguma coisa errada. E aí é o seguinte, não dá para ser totalmente feliz, porque nós vamos ver ao nosso redor irmãos nossos, na ignorância, na infelicidade, na tristeza, no crime, em tantas outras coisas, não é? Quer dizer, ver os nossos irmãos infelizes, e a gente vai ser feliz mesmo com a infelicidade deles? Não é possível, não é? Bom, aí ele fala que é uma utopia. Bom, as gerações perseguem ela sucessivamente sem jamais alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade, o homem feliz não se encontra com facilidade. Aquilo que consiste em felicidade é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, eu estou falando aqui dos felizes da Terra. Vamos pegar esse senhor aí, esse russo que eu falei o nome dele aí, o Trotsky. Os 4 filhos dele morreram. Um morreu de doença, o outro suicídio, o outro assassinado. Olha só, todos eles assim. Aí eu fico pensando, será que esse homem era feliz? Será? Apregoava uma liberdade, né? Uma coisa assim, de liberdade, até de uma liberdade censurável, né? Vamos dizer assim, né? Mas mesmo com tudo isso, né? Teve que se exilar num país totalmente estranho e ficou lá aguardando, né? Com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. E a morte entrou dentro da casa dele, né? Olha só. Bom, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduz das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir-se de penitenciária. Olha o termo que ele usa. Olha o termo que ele usa. Você sabe que existe casa de detenção, penitenciária, não é? Cada uma tem um nível. Penitenciária é para quem tem sentença transitada em julgado acima de 10 anos. Isso é uma penitenciária. Não é uma coisa assim de crimes menores, ou está para ser julgado, ou está ainda no processo. Não, penitenciária é para quem já tem sentença transitada em julgado, com sentenças acima de 10 anos ou mais. Não é? Mais uma casa de correção? Não. A penitenciária é uma casa de correção, obviamente que sim, né? Mas lá só é destinada a criminosos perigosos, não é? Não é qualquer criminoso que vai para uma penitenciária. Então vamos reler aqui para a gente ver se a gente leu direitinho. Se a gente se encaixa.
destina a moradas mais favorecidas, desfruta de plenitude da alegria, semeou. Tá. Não obstante, se deduz em minhas palavras que a terra esteja destinada. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada. Então vai ter uma hora que não vai ser só morada de presos perigosos, que somos nós, né? Porque nós não somos um preso comum. Pensem bem, não somos um preso comum, nós somos um preso perigoso. Se a gente pensar bem, assim, a hipocrisia é um negócio perigosíssimo, não é? A ironia, uma coisa assim perigosa, a fofoca é um troço perigosíssimo. Como é que a gente vai viver em planeta superior desse jeito? Não é? Criando fofoca, criando problema para os outros, não é? Então, são presos perigosos. Não está sempre destinada a servir de penitenciária, não, por certo, porque do progresso podeis deduzir que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então é assim, né? As melhoras sociais, que é assim, cada um saber qual que é a sua obrigação, né? Cada um olhar uns pelos outros, isso é melhora social. Não é? Nós não precisamos ter alguém cuidando da gente e impondo normas que muitas vezes são castradoras do nosso desenvolvimento. Não é? Então nós não precisamos disso, nós precisamos entender como trabalhar, como fazer. Imaginem, não é? Essas ideias assim de que as pessoas, nós precisamos entender que nós estamos aqui e precisamos desenvolver uma lei que foi deixada por Jesus, que é a lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos dentro dessa, que é o mandamento maior de Moisés, não é? Nós estamos dentro disso, que é justamente para a gente aprender a conviver juntos. Não é? É isso que nós precisamos aprender a conviver. Agora, não dá para a gente conviver juntos assim, por exemplo, assim, se a gente vive numa vida mediana, ou medíocre, ou infeliz, e a gente vê os nossos governantes vivendo uma vida nababesca. Como é que a gente pode fazer isso? Entende? Não dá para coadunar as coisas. E era assim que acontecia lá, na época remota, não é? Que o pessoal passando fome, morrendo, totalmente lascado. E o povo lá numa vida nababesca, não é? Numa coisa assim, sem limites, né? Bom, assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para o alto. Tem mais um pedacinho que cortou aqui. Então, nós precisamos divulgar a doutrina, porque é interessante, né? Ele fala aqui, olha o que ele fala, ó. É um dever fazer vossos irmãos participarem dessa luz. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo. Ou seja, quando a pessoa tem uma noção profunda e clara sobre a doutrina espírita, ela não entra nessas armadilhas cognitivas. Então é assim, os lobos só caem em armadilhas de lobos. Ovelha não cai em armadilha de lobo. Não é isso que a gente vê? O Cristo não fala isso? Não tem uma passagem que ele fala isso? Né? Que nós não caímos. Quer dizer, se você entender que você está aqui num processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, obviamente, você entende que a doutrina espírita é algo relevante, que nós não estamos pela primeira vez, que o nosso sofrimento, obviamente, ele tem uma associação com a gente, que nós podemos fazer todo o esforço possível para sairmos das dificuldades,
que nós estamos sendo observados, que nós temos grupos de espíritos que trabalham com a gente. Se nós conseguirmos observar isso, nós precisamos vulgarizar a ideia de que a reencarnação existe. Se hoje nós estamos numa condição privilegiada, não podemos nos iludir e nem nos exaltarmos com essa ideia, não é? Porque amanhã a gente não sabe, tá certo? Então a doutrina espírita traz para a gente uma espécie de equilíbrio, e um equilíbrio que é capaz de nos conduzir a grandes alturas, porque a gente começa a se contentar com o que tem, a gente para de cobiçar coisas dos outros, a gente começa a trabalhar com responsabilidade, a gente entra num processo interessante de entendimento religioso, que não é só o entendimento religioso, que é um entendimento assim, de planejamento, de futuro, científico, porque a ciência aliada à religião é um poderoso método de evolução, não é? Então, a gente não fica indo contra a ciência, todas as máximas científicas, não, isso aí é coisa do passado. Hoje a gente já sabe, é assim, pronto, acabou. Não é? Confirmou, está certinho, tá, tudo bem, vamos em frente. Então, o Espiritismo dá para a gente isso, é uma coisa integral. É uma coisa de você saber como se comportar diante da sociedade. Não é? E não aquela ideia maçante de que o outro tem que ser igual a você, que se ele não for igual, a gente tem que tomar as coisas dele para ficar com a gente. Não é? Não é essa a ideia. A ideia é que cada um vai trabalhar e militar para as suas condições reais. É como Cristo, né? Então, outro dia vi uma colocação dizendo que o Cristo é uma das pessoas mais pobres e miseráveis que passou pela Terra. Ele mesmo dizia que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Imaginem só. E o patrimônio líquido do Cristo qual que era? Vamos fazer um balanço, né, da vida dele. Acho que ele só tinha a túnica, né? Auditor da Receita Federal. O Cristo pode ser auditado, né? Outros não, mas o Cristo acho que pode, né? Então, vamos auditar o Cristo. Bom, senhor, essa túnica comprou aonde? Ganhou dinheiro como? Não é mesmo? E a coroa de espinho, quem te deu? Não foi a cruz. A cruz dessa custa caro, hein, rapaz? Não confundir túnica com toga, né? Então. Também tem isso. E a gente se preocupa tanto com dinheiro, né? Hoje tem casais que se casam, ficam 5, 6 anos, não tem filho, porque diz que não tem dinheiro para criar um filho. Então onde vai esperar? Vai esperar 60 anos para ter um filho? Porque se for assim, não vai ter nunca, né? Porque o dinheiro é assim, hoje você tem e amanhã não tem. Aí de repente você tem um pouco mais, daqui a pouco você já não tem. A vida é em torno... Vai rodando, né? É. Então, mas as crianças nascem, viu? Tem muita favela por aí, tem muito lugar. Aí já viu, não é? Tem uma história bonita da Legião da Boa Vontade. Tive um menino que queria conhecer de qualquer jeito o Zarur, né? Que é o fundador, né? E um dia ele foi levado lá. Eu estava te esperando aqui faz tempo, rapaz. Ele adotou o menino. Olha só que coisa, né? Era para ter sido o filho dele, obviamente, né? Adotou o menino, né? E a gente vê também muitos casos assim, né? E então os espíritos precisam reencarnar. E se não tem, nós não damos chance, nós que estamos numa condição mínima, mediana, né? Não é uma condição máxima, mas mínima, mediana. Então fica difícil, eles têm que reencarnar de algum jeito, de alguma forma. Então vem às vezes pelo lado mais Hoje difícil. Aconteceu uma coisa comigo assim, ó. A gente vê o Face, mas eu deixei de ver algumas notícias, porque não interessa. Não né? interessa. Eu quero ver algumas coisas que valem a pena. Mas me chamou a atenção de uma menina, Nanda Costa, que ela fez necessidade, não sei, para fotografar, na fotografia do presidente, né? E eu ia colocar assim, bonitinha, mas ordinária. Não, juro por Deus. Aí, apaguei. Senhor, não deixa eu nem pensar nisso. Porque assim, veio na minha mente eu colocar uma coisa negativa. Você está falando isso, eu lembrei. E eu apaguei, porque eu falei, eu não vou entrar nessa faixa. Você entendeu? Eu falei, eu vou entrar numa faixa negativa.
É um cuidado que nós precisamos ter, né? É engraçado, né? Um cuidado. E você falando isso, eu lembrei do meu ato bom. Que bom, que bom, que bom. Então pensemos um pouquinho sobre isso, depois eu vou querer saber onde é que está a associação disso no Livro dos Espíritos, se puder me passar a questão.